Olá, meus amigos e minhas amigas, passando aqui para convidar vocês para assistir esse podcast bombado com o Dr. João Zálio. João deu uma aula pra gente sobre a saúde em nosso país, sobre a saúde de forma geral. Não perca, esperamos vocês lá. Olá, meus amigos e minhas amigas. Olha a gente de volta. Tá com saudade já de vocês, viu? Rapaz, esse negócio de uma semana aí, Juninho, você tem que me ajudar aí, chorar no pé do caboclo, Juninho, pra poder a gente aumentar mais esses dias aqui, viu? Ave Maria, tanta saudade. Tava cheio de coisa pensando pra conversar com vocês. Mas no de hoje não vai dar certo, vou dizer por quê. Porque hoje tem uma pessoa tão especial aqui que a gente vai passar a uma hora toda com ele. Aí deixa pro próximo pra gente bater os nossos papos aqui. E hoje a gente tem aqui, como nosso convidado, nosso entrevistado, uma pessoa que eu amo muito, 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 muito. Respeito muito, muito, muito. E aí passa por várias áreas, né? A área pessoal, a área profissional. E faz parte, inclusive, daquelas conversas que a gente tem sempre aqui de comportamento humano, das relações humanas. Tô falando do meu irmão caçula, nosso caçulinha João. Tô falando do médico, esse profissional brilhante que trabalha com a área de ortomolecular, trabalha com a área de saúde da família, trabalha com a área da clínica geral como um todo. Ele vai explicar mais, porque é tanta qualificação que ele tem. É mestre, do ponto de vista acadêmico, mestre em medicina, e também ele vai contar pra gente. É professor universitário, é professor de pós-graduação de curso de medicina, é professor de alunos de curso de medicina. E é esse médico que entende de que a medicina, se ela não for humanizada e personalizada, ela não anda a passos galopantes como a gente deseja. E ele vem com essa nova roupagem, né? Mas isso ele vai falar daqui a pouco. É um ser humano de que eu admiro muito, porque é do bem, entende de que a nossa vinda para aqui, para a Terra, é de fazer o bem, é de estar pregando o amor e praticando o amor. É o meu parceirão na vida, em todos os aspectos, e aí pegando esse link da contribuição com a sociedade. É graças a ele também que a nossa fundação Celcinho Cotrim está em cima. Ele que é voluntário e apostador desse projeto desde o início e que trabalha atendendo a população, trabalha atendendo os nossos beneficiários da fundação. E é esse querido, amado por todos, por onde passa, nosso querido Dr. João Zálio, que hoje vai conversar conosco sobre saúde e também sobre o que ele quiser, porque onde eu tô é tudo dele. Doutor João, meu irmão caçula, seja bem-vindo. Que alegria, hein, a gente aqui. Nossas conversas sempre por telefone, eu morando no Rio, você morando aqui, eu morando nos Estados Unidos, você morando aqui, você morando em Cuba e eu aqui, sempre a gente com os nossos papos. Hoje o papo veio para aqui para a mesa para a gente poder dividir com os nossos telespectadores, né? Bem-vindo. Muito obrigado. Celcinho, eu estou muito, muito feliz de estar aqui, iniciando uma conversa em podcast justamente com você. Então, isso é muito especial. No momento da vida bem marcante para mim. E então, estou muito feliz, estou muito empolgado com a nossa conversa. Tenho muita coisa bacana aqui para a gente dialogar, deixar uma mensagem de positividade para as pessoas que nos ouvem, para as pessoas que lhe acompanham. Então, Celcinho, eu estou muito empolgado em ter essa conversa. Agradeço muito você estar presente na minha vida e por tudo que a gente já viveu e que ainda está por viver. Estou muito feliz. Maravilha, mas aí o golpe é baixo, não tem como se emocionar. João é meu amor e a emoção toma conta, né? E João também, né? É marido, é pai, é filho, é tio. João, ele traduz a formação dele enquanto indivíduo em dois momentos, né? E paralelos, né? Um é umbricado com o outro. De manhã estudando no Colégio Marista, né? Com a classe média, e à tarde e à noite morando num bairro pobre,
que é o bairro de Pituaçu. Então, foi formado e forjado nessa contradição da vida, né? Em que você vive e participa dos dois mundos. E isso eu acho que terminou potencializando nele também essa personalidade de lutar por uma sociedade cada vez mais justa, por enxergar, por estar vivendo ali a sociedade injusta à tarde e à noite, quando estava em casa no bairro de Pituaçu, né? João é o primeiro médico... João, primeiro não, João, o segundo médico de casa, do ponto de vista de filhos, né? E que bebe da fonte do primeiro médico da nossa família, que é o nosso pai querido e amado, a quem eu mando um beijo, e João vai mandar aí também na hora que João estiver falando, que é o nosso Dr. Celso Cotrim, médico do trabalho, médico legista, médico clínico geral, um ser humano que usou da medicina e que usa da medicina para fazer a caridade, né? João entrou Aí eu acho melhor você, João, falar mais sobre você e eu vou fazendo dando umas pinceladas. Pode ser assim? Pode ser assim. Então bora, toque o barco. Então fica ótimo, né? Para vocês, quem é João Zálio? João Zálio é, antes de tudo, um filho. Sim. Eu sou filho e sou apaixonado pelos meus pais. Dona Rosinha, essa pessoa fantástica. Dr. Celso Cotrim, que é esse ser humano fenomenal. E eu passei a ser irmão. Eu tenho 3 irmãos que eu sou fã de vocês 3. O mais velho, Maurício, né, que é uma pessoa fantástica, um grande empreendedor. Eu tenho o Celcinho, meu irmão, que dispensa aqui comentários. Marido de Dani, pai de Mauricinho e de Ana Vitória. Com certeza. Eu tenho o Celcinho, que eu vou dispensar comentários para a gente economizar mais tempo aqui. E tenho Pedrinho, como a gente o chama, que também é médico, me acompanha nessa jornada da medicina e que também é Pedro Hollywood, o sucesso. Ele não gosta que a gente fique falando essas coisas, ele também é uma pessoa... Lembre-se que ele puxou minha orelha da última vez, viu? Ele é uma pessoa, cantor, toca violão, eu não vou falar, apresentador. Não. Então, eu sou fã dos meus irmãos. E marido de Sângela, pai de seu afilhado Noah Julião e de Thor. Eu estava até assistindo um filme, Celso, outro dia, que me remeteu à nossa infância. Sim. É a história, vou ser sucinto aqui, de uma irmã que, no momento da vida, já mais velha, já adulta, ela consegue se reunir com os irmãos num cenário que tem muito a ver com o passado. E eu me vi ali naquela situação e acredito que em algum momento a gente vai conseguir se juntar novamente e ter essas oportunidades. Então, é um João filho, é um João que é irmão, é um João que é sobrinho. Eu sou apaixonado pelos meus tios, meus primos. E aí, eu sou um João numa versão mais recente, dos últimos 7 anos, vamos dizer assim, que eu sou esposo. Eu tenho uma companheira, uma esposa, que é Poliane, que está ao meu lado. E eu tenho 2 filhos, que são as coisas mais maravilhosas do mundo. Você tem 3. Eu tenho 3, verdade. Mas para não confundir a turma, esse terceiro filho é um filho peludo. É um filho de 4 patas. 4 patas, chamado Sansão, que é um cachorro fenomenal. Mas voltando a meus filhos biológicos, eu tenho o João Vicente, que é um príncipe que chegou nas nossas vidas, uma pessoa muito especial, em que eu vou estar com ele pro resto da vida, sem sombra de dúvidas. E a gente tem uma princesa em casa, que é a Lulu, cada dia mais linda, cada dia mais inteligente. Então eu sou esse João, uma pessoa que prega muito e que traz sua família na sua bagagem. Mas também quero deixar uma coisa bem clara, que eu tenho visto muito em redes sociais. As pessoas hoje só se apresentam da forma positiva. Eu sou uma pessoa também que tenho problemas, tenho minhas dificuldades. Eu nunca vi um. Eu tenho meus anseios, tem dias que eu acordo cansado. Você acorda cansado? Mas esse homem é elétrico 24 horas e que eu fico reclamando com ele, preocupado com a saúde dele. Você acorda cansado? Acordo cansado, mas tenho que levantar para seguir nossa luta, para seguir com nossa missão. Eu tenho ruga, eu faço botox, eu tenho cabelo branco, não vou esconder todos. Então, assim, eu sou um ser humano igual às outras pessoas, o que não me impede de estar tentando levar minha melhor versão para aquelas pessoas que me têm como referência. Então, sou um ser humano igual a todos. Sim. Você falou em botox, você vem cá, você estava me contando hoje que você mesmo se aplicou. Peraí, vamos parar aqui. Vamos separar dois médicos. O João, que cuida da sociedade no grosso, da medicina, com a medicina preventiva,
e também com a curativa, né? Com os pacientes com pressão alta, com diabetes e por aí lá vai. E tem o João que cuida também da saúde interna, vamos assim dizer, da prevenção e da estética também, que é o João ortomolecular e que ele não sai daqui hoje sem falar sobre as canetinhas milagrosas e o João das fórmulas e o João que termina sendo um coach, um psicólogo, um terapeuta da transformação de vida das pessoas. Neste segundo João, tem também de que você se aplica o Botox. Que diacho é isso? Você é retado, viu? Você tá me colocando em maus lençóis com minha cunhada, minha dermatologista, doutora Sanches. Não, mas você não tá indo pra outro. Você tá se botocando. Quando há necessidades especiais, a gente usa desses recursos em casa, né? Sim. Sim. A gente faz. E não tem medo, não? Não dói, não? Tá na família, né? Tá no sangue. Não, né? eu não sei se eu tirei a coragem, não. Tem a questão de adaptação. Eu sei que eu tô dizendo isso, mas outro dia eu fiquei pensando, eu disse, vem cá, sabe de um, eu vou fazer como o João, vou tomar Durateston. Aí cheguei pra pegar a Durateston, isso deve ter uns 10 anos ou 15 anos, quando o médico prescreveu pra eu poder usar. Aí eu disse, eu não tenho coragem, não. Eu não tenho coragem de jeito nenhum. Mas é impressionante. Celcinho, eu queria voltar um pouco da minha formação. Sim. Um ponto importante que você tocou. Na nossa formação, eu, você, nossos irmãos, a gente teve uma oportunidade tremenda, né? Sim. Ao mesmo tempo em que a gente estudava numa das melhores escolas particulares de Salvador, frequentada por pessoas da alta sociedade, a gente também conviveu num bairro pobre, um bairro oriundo de invasão, um dos bairros mais bonitos de Salvador, a Lagoa de Pituaçu, Parque de Pituaçu, que fez parte da minha infância. Isso aí. Nosso pai foi quem levou as primeiras benfeitorias para lá, né? Esgotamento sanitário, asfalto, posto de saúde, até igreja católica. Sim. Né? E é nesse contexto que a gente consegue trabalhar com as diferenças. Imagina que naquela época a gente tinha colegas que estavam viajando para a Europa, para os Estados Unidos, e quando chegavam em Pituaçu nos finais de semana, a gente tinha amigos que tinham sofrido da violência já naquela época do tráfico de drogas, de furtos, roubos. Então isso foi muito importante, num ponto em que até que tem muito a ver com minha formação médica. E voltando a Pituaçu, eu vou trazer a imagem Sim. daquela pessoa que para mim foi o primeiro médico de família que eu conheci. Sim. Imagina aquela figura pitoresca, barba grande, cabelo grande, e fazendo da sua casa uma porta de entrada universal para as pessoas, pessoas que nos procuravam. Então, ali, a gente teve em casa um médico de família verdadeiro, mesmo sem se dar conta. Quando lá na frente, em 2009, eu começo minha vida profissional na medicina, sem sombra de dúvidas, essa lição e essas experiências acumuladas dentro da nossa casa, lá no bairro de Pituaçu, tiveram grande impacto na minha escolha profissional. Maravilha. Com certeza. Então, foi meu pai. Meu pai já fazia isso, em que hoje a gente tem bem regulamentado, né? Sim. Então, na minha vida profissional, eu acabei... Então, meu pai é um visionário. É um visionário. Né? Ver o médico da família lá atrás. Claro que ele bebeu da fonte também, do que ele sempre acreditou, que era a medicina de Cuba. Isso né? A medicina preventiva, né? Isso aí está falando nos anos 70, e a gente vai ter a consolidação do SUS na Constituição de 88. Sim. Então, a gente só vai ter realmente a estratégia de saúde da família. Falando um pouquinho de atenção básica, que é minha área de atuação, onde eu tenho minha formação mais robusta, minha formação médica profissional, a gente tem, para quem não sabe, na atenção básica, a mola propulsora de desenvolvimento do SUS. A estratégia do nosso país foi estabelecer unidades de saúde da família, unidades básicas, ali nas ruas, ali nos bairros das pessoas. Então, a gente tem, para quem não sabe, a medicina de família e comunidade como o recurso, o artifício principal de organização do sistema de saúde. Na medicina de família que a gente tem a prevenção, a promoção à saúde, a gente tem também a parte curativa de reabilitação. E dentro da medicina de família, a gente tem alguns princípios, alguns atributos que são inerentes a ela. A gente tem a questão de ser porta universal, ou seja, qualquer pessoa que precise de um atendimento médico, qualquer cuidado, desde de uma ferida que precise fazer uma antisepsia, um curativo, até uma consulta de um hipertenso, de um diabético, até uma dúvida para vocês que não sabem, vocês podem comparecer na unidade de saúde da família para tirar uma dúvida com relação a qualquer situação que vocês realmente estejam sem saber como proceder.
Então, a gente tem alguns atributos que são inerentes à prática do médico de família. Ele tem que trabalhar numa unidade que é porta aberta para aquela população que está naquele entorno. Esse médico de família, ele tem que ver a pessoa de forma integral. É um conceito que tem sido bem discutido, a tal da especialização em medicina integrativa, que não existe. O Conselho Federal de Medicina não tem essa especialidade médica, mas isso não impede que você atenda, receba e trate pessoas de forma integral, respeitando o sujeito como um todo. Isso já existe, isso é um dos atributos, é uma peculiaridade da medicina de família. A gente tem um médico de família fazendo a coordenação dos cuidados das pessoas. Essa pessoa está na unidade de saúde da família, ela precisa ir para o hospital, ela precisa ir para um outro setor, mas quem está ali coordenando é o médico de família. Então a gente tem essa perspectiva, essa possibilidade dentro da medicina de família. E é aí que eu tenho a base da minha formação, dentro da medicina de família. Então, eu pude entrar através de um concurso público aqui em Salvador, no ano de 2010. O prefeito era João Henrique Carneiro, que por coincidência vai dar aniversário no mesmo dia que eu. No mesmo dia, vamos mandar um beijo para ele. Um beijo, João, nosso amigo querido, e para sua esposa, que era à época secretária de saúde, que junto com ele deu as boas-vindas e deu as boas-vindas ao nosso outro irmão Pedrinho na prefeitura de Salvador, né? Perfeito, é justamente isso. Nesse contexto, eu ingresso no serviço público na Prefeitura de Salvador como médico de família e tive a oportunidade de atuar por mais de 10 anos num bairro que eu guardo um carinho muito especial, que é o Alto do Coqueirinho. Sim. Eu ainda tenho registro de mais de 7 mil pacientes acompanhados por mim, são mais de 50 mil consultas. E ali realmente eu pude descobrir o que é atender pessoas, o que é lidar com gente. Eu fui recebido por essa população que abria as portas de suas casas para eu fazer visita. Sim. Então, ali sim foi a base da minha formação médica. Mas chegou um momento, Celso, esse ponto é muito importante, um ponto divisor de águas, em que eu comecei a me questionar, no sentido, o que é que eu venho fazendo? Eu realmente estou fazendo diferença na vida dessas pessoas? Sim. Ou, como eu sempre fui, eu estou sendo bastante educado, bastante gentil, atendo todo mundo, mas estava faltando algo. Ligou um sino. E antes de ligar o sino, eu gostaria só de tratar de um ponto. A formação médica, gente, para quem não sabe, o médico ele é formado para aprender a reconhecer certos sinais e sintomas. Então, sintoma é aquilo que a pessoa refere. Eu estou com dor de cabeça, eu estou me sentindo cansado. E sinais é aquilo que a gente consegue detectar no exame físico. A gente vê uma mancha, a gente vê um caroço, a gente vê um nódulo, a gente vê um abscesso. Então, na medicina tradicional, a gente é treinado a reconhecer sinais e sintomas. Isso é legal, isso faz parte do que a gente chama de raciocínio clínico. Então, eu reconheço os sinais e sintomas e isso me remete a algumas hipóteses diagnósticas. Eu, com esses sinais e sintomas, o que é que eu penso? O que é que pode ser? Quais são as hipóteses que eu tenho de possíveis doenças? E a partir daí, com hipóteses diagnósticas criadas, eu vou para a tomada de decisão. Normalmente, a tomada de decisão é com uma medicação farmacêutica em que a gente consegue levar saúde a essas pessoas. Até aí está tudo legal, eu não vejo problema algum com isso, mas voltando ao sininho que ligou, aquela sineta que disse, mas será que realmente nesse formato você está conseguindo atingir, você consegue chegar na raiz, na origem dos problemas dessas pessoas? Eu era um médico relativamente feliz, relativamente me sentia competente naquilo que fazia por estar levando atenção àquelas pessoas, mas faltava algo. E é nesse momento que eu posso dizer, nos meus últimos 8 anos de formação, eu me aproximei muito de outras especialidades médicas que tinham muito a ver, que tem muito a ver com o trabalho que a gente faz nas unidades de saúde. Eu me aproximei da endocrinologia, busquei me fazer curso de especialização, da nutrologia, da própria psiquiatria. E aí eu pude ver que o nível de satisfação das pessoas com as consultas, o nível tinha mudado. Eu não sei se vocês sabem, mas há uma dificuldade tremenda quando a gente precisa de outros médicos especialistas na rede. Você consegue o atendimento no seu posto de saúde, o médico lhe atende e ele solicita que você faça exames complementares e, às vezes, interconsultas com outros colegas médicos especialistas de outras áreas. Ainda é uma dificuldade muito grande no nosso país. Então, o que é que a gente via muito na formação? A gente via muito colegas, assim, o paciente chegando e dizendo, estou com a dor na coluna, ao ortopedista. Estou com a dor de cabeça, ao neurologista. É o au-au, né? É o médico au-au. Isso me incomodava. Até porque existia um conceito de médico de família, que era aquele médico que ficava no postinho, que eu não gosto desse termo, um termo
um termo pejorativo, o médico que fica no postinho, que só sabe renovar a receita e só sabe encaminhar pacientes. É nesse momento que liga, diz, a partir de agora eu vou me empoderar, isso vai ser grande. A partir de agora, essa pessoa que chegar aqui, ela vai sentir que tem uma pessoa que coordena seu cuidado, uma pessoa que cuida dela. E não foi surpresa quando, em algum momento da minha vida, eu comecei a escutar os finais das consultas, assim, dizendo, foi a melhor consulta da minha vida. Pela primeira vez, Maravilha. Alguém pôde me ouvir, alguém está entendendo o que eu estou sentindo e alguém conversou comigo. É nesse contexto que eu trago para vocês aqui até 2 casos. Posso falar 2 casos Por favor. Aqui? Eu lembro Só bem... não esqueça de incluir nisso aí, porque como eu acompanhei, então eu sou muito feliz com isso. Porque você também implantou na coisa pública o sistema, que aqui eu não sei falar o termo direito, mas o sistema de computador, onde tudo é digitalizado e os pacientes saem com a receita, porque a maior dificuldade que eu acho que a gente tem como ser humano é da tradução, às vezes, do que está escrito. Pela rapidez, pela grafia mesmo. E o serviço público passou a ver, o paciente passou a ver da coisa pública, um atendimento também de primeira, já quando você passava as requisições de exame, os medicamentos, tudo digitado, tudo organizado, a ponto de, na época, o prefeito ACM Neto ter ido, por acaso, para a inauguração no posto do Coqueirinho, onde você trabalhava, e ficou surpreso quando viu lá você fazer. Não foi combinado, foi uma coisa tão natural sua que ele ficou encantado e lhe elogiou por isso, né? Sim, esse é um ponto que é fundamental e estamos passando um processo bastante bonito na saúde pública no Brasil. Eu sou uma das pessoas que sou entusiasta com tudo que está acontecendo. As mudanças têm sido positivas. Eu realmente iniciei com o prontuário eletrônico no Alto do Coqueirinho no ano de 2014. Foi o primeiro caso em Salvador. E foi bem legal, a gente via o nível de satisfação das pessoas, principalmente com a questão da qualidade das impressões, a qualidade do material produzido e até evitava dificuldades com relação à caligrafia, né, que é bem comum ocorrer ainda isso hoje em alguns lugares. Vou parabenizar a Prefeitura de Salvador, que desde a pandemia, desde o ano 2020, implantou o Sistema Vida. É um sistema de prontuário eletrônico que realmente nos permite, desde a confecção de impressos, desde relatórios, atestados, receitas médicas. Mas eu estou falando antes disso. Você implantou antes de tudo e sozinho. Não foi implantar porque a Prefeitura lhe deu essa tarefa. Você teve essa iniciativa como ser humano e levou para a coisa pública, né? Sim, foi. E para mim também, enquanto profissional, não tenho dúvida que valorizou muito o meu trabalho. Então, hoje a gente tem o Sistema Vida, um sistema que funciona. É um sistema até para quem é ligado mais à parte docente, assistencial. Ele incorporou um modelo de atendimento médico que chama SOAP, que você tem alguns pontos. Para lhe falar assim, Celso, mais ou menos para quem não entende muito dessa área, nem tem obrigação de entender, nos prontuários médicos não era raro, era muito comum você ver nos papéis assim, dor de cabeça, dipirona. Então, assim, não servia praticamente para nada você ter um prontuário em que não dava informações sobre essas pessoas, esses pacientes, porque você acabava que não sabia o que o colega tinha solicitado, quais eram as hipóteses diagnósticas, o que é que já havia feito de exame. Inclusive, isso fazia com que aumentassem seus gastos, repetiam-se exames, repetiam-se condutas, e hoje não. Hoje, além de a gente ter o prontuário como uma ferramenta de escritório para poder imprimir receitas, relatórios, atestados, a gente também tem um prontuário que tem uma lógica no sentido de avaliar o subjetivo, o objetivo, fazer uma hipótese diagnóstica e conduta. Os colegas que fazem isso têm facilitado e eu sou muito feliz de estar participando nesse processo de melhoria da atenção da qualidade no SUS. Quero até fazer um gancho aqui, aproveitando todo esse contexto para falar sobre Mais Médicos. O programa Mais Médicos é um programa divisor de águas, principalmente na atenção básica do nosso país. Eu estou falando no ano de 2013, 2014. Você foi supervisor do Mais Médicos? Eu continuo como supervisor. Continua. Eu tive a oportunidade de estar entre os 2 primeiros supervisores aqui da Bahia, de receber os médicos estrangeiros. Falar nisso, encontrei, mandou um abração para você, o Washington. O Washington Abreu, um grande mestre, grande referência na... Que foi o quê do Mais Médico? O Washington Abreu foi um dos coordenadores do Mais Médico, logo na implantação do programa. Né? E também foi tutor.
Então, do Mais Médicos, falar para vocês assim que é o maior programa de provimento de médicos na atenção básica. A atenção básica, eu já falei para vocês, é o posto de saúde, é a unidade básica de saúde que está ali no dia a dia das pessoas. Que é o mais importante, é o contato com a população direto, quem tem o posto de saúde. Sem sombra de dúvida. Então, hoje não tem um município do Brasil que não tenha pelo menos um profissional do Mais Médico. Aproveito para lhe perguntar, para você, na verdade, lhe pedir para você falar. Além do médico, tem a equipe, né? Como um todo. Com certeza. Na atenção básica, a gente tem uma equipe básica de saúde, né? Composta por médico, enfermeiro. Algumas equipes têm odontólogo, todas deveriam ter. E a gente tem os agentes comunitários de saúde, a gente tem técnico de enfermagem. E dependendo da composição, a gente tem outros personagens. A gente tem equipe multi também hoje. Existem nutricionistas, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, educadores físicos que fazem parte dessas equipes maiores em alguns municípios. Então, o Mais Médico cumpriu a questão do provimento de médicos na atenção básica do Brasil e vem cumprindo. E hoje está num processo de qualificação desses profissionais. Hoje a gente tem curso de especialização para os médicos. Eu também tenho a oportunidade de estar participando como tutor do curso de especialização, tem uma turma, e a gente vê a diferença realmente na formação desses profissionais e como eles estão atuando. O Mais Médico, além disso, aí eu vou entrar em outra área, que é a área docente. Para vocês que não sabem, além de ser um programa de provimento de médicos, o que é que havia de previsão? A abertura de novas vagas de medicina, que tem toda essa polêmica que vem acontecendo. Reestruturação de unidade de saúde. Então, nesse contexto, hoje a gente tem o Brasil, vou falar de dados positivos e negativos com relação a isso. Hoje a gente tem o Brasil, é o segundo país do mundo com maior número de faculdades de medicina. Segundo país do mundo. Hoje a gente, felizmente, já tem dados de saúde, concentração de médico por habitante, maior do que países como Estados Unidos e Japão. O que não significa dizer que já houve uma eliminação das diferenças e das desigualdades. A gente tem muito médico concentrado ainda nas capitais e em algumas regiões do país a gente tem menos médicos. Sim, mas antes não tinha nada, agora é só ajuste, né? Só para complementar aí, o governo federal, através do presidente Lula, agora no início de junho, baixou uma medida provisória chamada de Agora Tem Especialistas, onde 6 áreas serão atingidas pelo governo federal, junto com os estados, municípios e a iniciativa privada. Na área de oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia. Vai abrir agora editais para a contratação dessas parcerias com as clínicas privadas, com os hospitais privados, e chamando também os médicos dessas especialidades para comparecerem, porque o objetivo é reduzir cada vez mais o número da fila da regulação. Perfeito, e isso a gente conseguia ver na prática. Enquanto supervisor, na época das viagens presenciais que deixaram de acontecer depois da pandemia, sim, a gente conseguia ver a dificuldade... Por causa da pandemia, né? Por causa da pandemia, as visitas presenciais foram suspensas e não foram retomadas. A gente via a dificuldade dos gestores dos municípios em conseguir vaga com especialista, conseguir tomografia, exames de imagem. E as policlínicas aqui na Bahia, o governo do estado, realmente a gente tem que... Excelente você ter dito isso, porque também nessa medida provisória está lá a abertura de edital, que ainda não abriu, para iniciativas públicas e privadas para oferta de telediagnóstico, teleconsultoria e teleconsulta especializada. Olha que maravilha. Perfeito. Então, Mais Médico, eu sou fã desse programa, sou entusiasta. Com relação a um tema importante, novas faculdades de medicina, a gente tem um quantitativo de vagas de medicina aí maior que nunca na história do Brasil. A gente teve o ano 2024 com a maior quantidade de egressos, aquele que se formam, mais de 40 mil egressos no Brasil. Então, a gente tem uma oferta hoje de profissionais de saúde enorme e isso está fazendo com que haja um remodelamento dessa questão, né? Um ponto bem legal, bem bacana que eu tenho observado nas salas de aula, né? Dando aula para a turma de primeiro semestre. Já é comum, quando a gente começa o semestre, perguntar quem aqui já é graduado, quem aqui já é pai, quem aqui já é mãe. O quantitativo de pessoas que sempre sonharam em fazer medicina, sim, e que não conseguiam devido às concorrências, à diminuição de vagas, e que hoje estão conseguindo realizar um sonho. Maravilha. É bem legal. Aí você vai ter um profissional que já entra realizado, né? Que já entra feliz. O nível de maturidade é tremendo, então nesse aspecto eu acho super positivo. Sim. E lado negativo ainda é o custo das mensalidades da faculdade de medicina. Sim. As faculdades de medicina privada se transformaram num negócio
Então, é preciso aí olhar com muita atenção a questão da regulação desses custos. O que não posso deixar de negar que, pelo menos as instituições privadas que eu conheço, têm projetos pedagógicos bacanas, tem corpo docente bacana e estrutura física muito boa. Então, tem que continuar fiscalizando, a gente vai ter que ver como é que vai ficar esse cenário médico muito Mas como tudo na vida, né? Como todas as outras profissões. Eu acho que tem mais fator positivo do que negativo, né? Com certeza. Você não tinha abertura de vagas, você não tinha abertura, e você tinha falta de profissionais também. Você passou a ter. Agora é natural que nesse processo de arrumação falhe algumas coisas aqui, até a gente ir aperfeiçoando, né? Eu digo a gente e a sociedade, né? Sim, perfeito. Só para não perder, não perder a linha, lembra do caso que eu iria lhe falar da questão da integralidade do cuidado. O sino tocou em minha vida, eu mudei a atenção. Eu lembro de um caso emblemático de um homem, 46 anos, em que ele apresentava várias placas vermelhas no corpo. Sim. Então, num primeiro momento, ele havia ido para infectologista, para médico alergologista, fez todos os exames para saber quais alimentos, quais substâncias poderiam ser causadoras daquelas lesões e nada, não achava... Pesquisando em nada. Nada. E aí ele nos procura na atenção básica, isso no SUS, eu tô falando. E aí conversamos muito, tentar entender o arranjo familiar, como é que estava a vida daquela pessoa. E ele relatou que a dificuldade que tinha em cuidar de um pai adoentado, acamado, doença terminal, e que ele se sentia muito sobrecarregado. Você acredita que houve o falecimento do pai e que 14 dias após o falecimento do pai, ele já não tinha mais as placas? Como essa pessoa somatizou. E vou trazer outro caso. Eu lembro bem de uma mulher, se eu não me engano, 36, 37 anos, que vivia com dores de cabeça constante, vários diagnósticos. Eu conheço uma também de 70. Aqui é piada interna da gente, que é a nossa mãe, porque a vida inteira, coitada, teve dor de cabeça crônica, e aí sempre terminava para tirar essa atenção, né, do assunto, do problema. E aí a gente ficava dizendo dor de cabeça o tempo inteiro. E aí essa de 36 anos, mais ou menos. De 36 anos, com essa dor de cabeça constante, já tinha passado neurologistas, tinha passado por vários outros especialistas, já havia tentado todas essas medicações analgésicas e com resultados pífios, resultados muito ruins. Foi quando, numa conversa, identificamos que ela trabalhava no setor de recursos humanos de uma empresa, em que os conflitos eram incessantes. Ela vivia um conflito diário dentro do trabalho. Foi feita uma carta, uma recomendação que ela trocasse de setor e adivinha o que aconteceu? Passou a dor de cabeça. Essa dor de cabeça passou. Ela passou a não ter mais dores de cabeça com aquela frequência e a partir do momento em que ela conseguia identificar os gatilhos que levavam àquela dor de cabeça, a dor de cabeça sumiu sem medicações. Então é por isso também que é chamado de medicina integrativa? Vamos lá, né? Essa questão da medicina integrativa não é especialidade médica, tem alguns colegas, outros profissionais que condenam, dizendo que não existe uma forma... Então eu vou tirar esse nome próprio, medicina integrativa. Essa medicina que cuida do bem-estar do paciente, do estado dele no trabalho, do estado psíquico dele em casa, passando pelas atividades esportivas, de lazer, se for o caso, medicamentosa, é esse conjunto que você está falando? É esse combo? É perfeito. É esse momento da minha vida hoje que eu me sinto. Independente de existir uma especialidade médica que me dê um título para dizer que sou médico integrativo, a gente aplica integralidade no cuidado da pessoa. Isso. Eu vou dar um exemplo hoje de como eu tento pautar minha prática médica. Você vai num restaurante, aquele garçom que ele conhece disse, Celcinho, hoje a costela está daquele jeito que você gosta. Posso colocar um pedaço da costela, mais um pedaço da farofa, um pedaço da salada. Você tem aquele atendimento personalizado. Você vai construir uma casa ou vai reformar. Um engenheiro arquiteto que sabe bem onde você gosta de trabalhar, onde você gosta de estudar e vai fazer um projeto de acordo às suas peculiaridades. Ele vai dizer assim, eu montei um projeto, eu deixei um cantinho, que é aquele horário que você gosta de dormir. Eu pensei aqui também em fazer atividade física, coloquei isso. Não vamos muito longe, não. Você ser entrevistado, chegar num podcast, um entrevistador que conhece sua história ou que estudou, para no final lhe deixar mais confortável. Esse é meu objetivo hoje na prática médica. Fantástico. Tentar fazer com que aquela pessoa que busque a atenção, que busque o cuidado, que eu consiga entendê-la como um todo. Sim.
tentar entender, além da questão biomédica, além da questão, como eu falei antes, sinais, sintomas, além da questão de hipótese diagnóstica e tratamento medicamentoso, o que é que tem a mais? O que é que seu corpo está dizendo não? Seu corpo, quando sai uma placa, seu corpo está dizendo não a algo. O que é que sua cabeça também tem que dizer não? Aquele caso da mulher, ela tinha que dizer não àquele trabalho, aquela pressão que estava acontecendo. Então, hoje eu tento pautar minha prática médica nesse sentido, adaptar as programações ao estilo de vida e momento de vida que aquela pessoa está passando. Isso tem sido divisor de águas, isso tem me deixado muito mais maduro. Você sabia, Celcinho, que calcula-se que Mas me permita, na verdade você está falando de uma embalagem que você mandou rodar na gráfica. Mas o João, que eu conheço, médico, ele sempre foi assim. Você está me dizendo de que agora botou isso na embalagem, porque você sempre foi isso. Não à toa que várias pessoas, inclusive a gente brincava muito disso quando estava vivo, óbvio, nosso tio Marcos, de que ele usava mais como terapeuta do que um próprio cardiologista com os problemas do coração dele, né? As pessoas com você vão falando, vão conversando e metade do caminho tá andado ali, né? Ou mais da metade, né? Não, perfeito, mas até trazendo assim, sabe quando você se sente mais maduro, calcula-se que o tempo médio para você formar um especialista em qualquer área de formação, engenheiro, advogado, apresentador, calcula-se no mínimo 10 anos. Após 10 anos, você pode dizer que sabe algo. Se eu lhe perguntar hoje, eu lembro você no Fala Sério Bahia, faz o quê, 12 anos? Não, Fala Sério Bahia era de Emerson José. Falar nisso acabou semana passada. Emerson, um beijo no seu coração, viu? Tá. Fala sério com o Celcinho Cotrim. Fala sério com o Celcinho Cotrim. Você olhando para aquele momento, há 12 anos, hoje você se sente mais maduro em estar fazendo a forma que você consegue dar mais conforto à pessoa que está do outro lado. Sim. Eu hoje me sinto muito mais preparado em proporcionar isso para as pessoas que buscam meu atendimento, meu cuidado. Então, são no mínimo 10 anos aí, depois de 10 anos a gente vai tentando melhorar cada vez mais. Sem sombra de dúvida. Sim. É esse momento da prática médica que eu estou vivendo. Eu tô muito feliz, muito satisfeito. Você sabe quando você promete uma coisa que você pode entregar? Sim. Você olhar para uma pessoa e dizer, eu consigo lhe ajudar. Eu consigo fazer com que esses pontos que você está me trazendo, se houver uma parceria, se houver um compartilhamento aqui, houver uma relação de amizade, eu consigo compartilhar. Você consegue enxergar essa maturidade de comportamento humano na medicina como um todo, está evoluindo para isso ou está estagnada do médico que não tocava no paciente nem nos olhos olhava? Evoluindo bastante. Eu penso muito como eu continuo atuando no programa Mais Médicos. Porque nós temos um grande problema, a nossa família, né? A referência que nós temos de medicina é a melhor possível, né? Meu pai acolhedor literalmente era o pai do paciente, né? É o pai do paciente. Pedrinho e você, Pedrinho, nosso irmão, também é médico. Pedrinho e você, minha tia Edna, né? A própria Sanchela, né? Nossa cunhada. A referência que a gente tem na família é isso, do atendimento humanizado, acolhedor. Então, pra gente é muito difícil enxergar o que a gente sempre ouviu falar de alguns colegas médicos de vocês, né? Nem toca no paciente, nem olha, eu não quero ir para... Não me mande para ir para ele, não. Diziam muito a meu pai. Doutor Celso, não me mande para fulano, não. Quando encaminhava para um especialista, né? Ele nem olha na gente, ele nem toca na gente. Então, você consegue enxergar a evolução da medicina nisso, dos médicos nisso? Celso, sem sombra de dúvida, consigo e me sinto com muita propriedade para falar. E trago de novo para alguns médicos. Há 14 anos eu tive a oportunidade de ser supervisor de uma geração mais antiga. Os primeiros médicos que se inscreveram para trabalhar no Mais Médico eram médicos com mais de 60 anos, com todo respeito à maturidade, mas aquela turma não teve na sua graduação, na sua formação, os princípios e atributos da medicina de família. Então, num primeiro momento, eu que já era médico de família, tá conversando com médicos mais velhos e tentando dizer, aqui o cenário não é só receita, aqui é promoção, aqui é prevenção, vamos trabalhar com saúde da criança, vamos trabalhar com a gestante, vamos fazer programas. Aquilo ali, num primeiro momento, então, a gente estava num momento de maturidade, de levar médicos, vamos ocupar os espaços para que tenha médico, pelo menos renovar as receitas, fazer. E agora a gente vive um momento muito maduro. Eu tenho alunos hoje do curso de pós-graduação do Mais Médico, que a gente consegue fazer discussão de casos fantásticos, abordando questões qualitativas realmente, questões do dia a dia.
Então, sem sombra de dúvida, a saúde pública do Brasil, podem acreditar, estou falando com propriedade, sem nenhum viés ideológico, político, a saúde pública do Brasil vive um momento ímpar, até por termos conseguido formar mais médicos, e a parte qualitativa também está muito melhor. O momento hoje é muito especial, o que não significa dizer que a gente não precise evoluir muito. Mas os médicos hoje que saem das faculdades de medicina, até porque nas diretrizes curriculares dos cursos de medicina em 2014, o que foi que o MEC, Ministério da Saúde, disseram? Eu quero que eu vou permitir a abertura de novas vagas de medicina, mas o perfil do egresso, o que eu quero formar aqui hoje no Brasil, é um médico com uma visão universal, que ele seja generalista e que ele tenha a capacidade de refletir, seja qual for o território que ele esteja atendendo. Então, o objetivo maior do Mais Médico naquele momento foi formar um médico para a saúde pública. Então, realmente, quem acompanhou esse processo, como eu estou há 14 anos, vendo essa evolução das turmas que entraram, que saíram, eu supervisionei mais de 27 municípios e, não sei, posso calcular aí, mais de 500 médicos tendo a oportunidade de ver essa diferença desses novos médicos, quando saem da faculdade, eles conhecem medicina de família, eles já atuaram num posto de saúde, eles já conhecem esses atributos. Então, o cenário é muito bacana, é muito positivo, precisa melhorar muito, mas evoluímos muito. Então, e viva o SUS, porque nós materialistas que somos, a gente só veio, a gente tinha preconceito com o SUS, mas depois quando veio a morte batendo na porta, que foi com o Covid, aí todos nós entendemos de que o SUS era maravilhoso. Não entendemos nada disso, era pragmaticamente, só o SUS oferecia os tratamentos, os medicamentos, e era o SUS quem estava pagando os médicos para estar atendendo na linha de frente do Covid, morrendo, adoecendo e por aí lá vai, como você é um desses, né? Guerreiros e com filhos pequenos em casa, com mãe idosa e por aí lá vai, né? Mas mesmo assim botou a cara na tela e disse, eu vou pro front, porque é necessário. Eu lembro de você dizendo isso, a gente preocupado. Sim. E aí olhava lá, lógico, né? O lado do indivíduo, particular. João, não vá não. E você disse isso, eu me arrepio inclusive falando, porque eu ouvi de você. Eu preciso estar na linha de frente disso, eu preciso participar. Então, o SUS passa a ter importância para o brasileiro, que antes a gente tinha vergonha, a gente tinha nojo do SUS, ele passa a ser a grande referência para a gente, né, na área de saúde, a partir do não deixar morrer ou evitar morrer por causa do Covid. E acho que a sociedade, eu tenho essa informação por causa de vocês, venho acompanhando, mas acho que a sociedade não imagina de que esse mais médicos, porque quem é a oposição, e aí política partidária mesmo, esculhamba dizendo que é cabide de emprego. E aí termina a sociedade acumulando essa informação que recebe embalada ali. Mas não está entendendo também que por trás da colocação dos médicos tem também a formação e a reciclagem desses antigos, dos 60, dos 50 anos. Eu digo isso que eu vejo vocês fazendo, né? E principalmente no início, quando eram 9 familiares, né, como supervisores, vocês debatendo, vocês discutindo, e eu olhando, eu de fora olhando. Eu disse, rapaz, que coisa fantástica, o serviço público, sem perceber, está fazendo as pós-graduações, os cursos de reciclagem, os aprimoramentos na sociedade médica como um todo. Então, esse é o nosso SUS. Não à toa que é endeusado, né, por os países da América do Norte, pela própria Europa, né? Então, em viva o SUS, parabéns ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. Parabéns a esses guerreiros e guerreiras que estão aí na frente, né? Os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem, os agentes de saúde, toda a equipe, né? O pessoal do laboratório, o segurança, porque o atendimento começa aí quando você é recebido, né? Na porta da unidade de saúde. Né? O acolhimento, uma política de acolhimento. Né? Fantástico trazer esse debate, porque eu acho que a gente precisa... E aí você dá início a esse tipo de discussão, inclusive interna. A gente traz para uma área gourmet, vamos assim chamar, um podcast desse, numa emissora dessa Band, assuntos que a gente não traria, porque não são apetitosos para o consumo do telespectador, né? E eu enxergo aí também 2 Joãos, né? 2 Joãos iguais. Esse que aprendeu na sua formação, como você bem disse, com o maior professor,
na prática, e esse visionário, que já viu o médico da família dedicado a meu pai, né, Dr. Celso Cotrim, passando pelo Mais Médico, e você leva isso para o consultório particular. O cara paga uma fortuna na consulta e você é o mesmo médico do consultório particular, é o mesmo médico do posto de saúde. E aí eu tô falando do sentido da integração do todo, né? Termina sendo terapeuta e aí quer entender como é que tá a família, o trabalho. E uma das perguntas mesmo que você faz logo no início, literalmente como se fosse no divã, me conte aí como é a sua vida. Justamente. Né? Então, isso é muito importante, Celso, que você está falando, porque é um dos dilemas que eu ainda tenho na minha prática profissional. O que é que a gente ainda nota, mesmo com esse abastecimento de médicos profissionais, a rede funcionando, ainda existe uma questão muito cultural. E é um dos temas que acredito do paciente ou do médico? Do paciente, eu vou chegar lá. O que é que eu tenho hoje? Lembra da minha formação, da minha personalidade, estudando num colégio particular, de segunda a sexta, num bairro nobre, Campo Grande, Canela. E pela manhã? Pela manhã, e nos finais de semana, estando em Pituaçu, a gente tem no convívio. E lá para as tantas, os dias da semana. Isso tudo ajudou muito nessa formação minha enquanto pessoa e também na minha formação profissional. Não foi muito difícil, não está sendo muito difícil conviver nesses dois espaços. O que é que eu vejo de diferença? Aí eu vou trazer para você. O João, o médico, é o mesmo, mas as pessoas, infelizmente, a maior parte das pessoas que procuram serviço público, elas vão em busca, você sabe de quê? Não. Prevenção da dor. Elas vão em busca de ter diagnóstico de doença e fazer uso de medicação. E é uma grande vitória quando a gente consegue dar diagnósticos e fazer com que essas pessoas tomem a medicação, a famosa adesão medicamentosa. Mas quando a gente... Então o pano de fundo é mais embaixo? O pano de fundo é mais embaixo. Hoje a gente está num momento, como eu lhe disse, está muito bom o que a gente está passando, mas a gente vai ter que mudar a mentalidade. O que é que eu vejo quando eu estou no consultório particular? Sabe por que a maior parte das pessoas me procuram hoje? Sim. Procurar saúde. Ele quer mais energia, ele quer mais disposição. No particular. No particular. Ele quer envelhecer bem. Ele quer longevidade saudável. Eu sou um desses, eu sou paciente dele. Eu venho tentando incentivar isso no SUS das pessoas. Quando chega lá, eu vim aqui por causa da minha diabetes. Eu digo, além disso, me conte, o que é que a senhora tem feito para se divertir? Tem ido dançar? Sim. A senhora viaja? A senhora tem... Então, esse conceito, inclusive, vai ter que mudar a mentalidade dos colegas médicos também, outros profissionais de saúde, de enxergar aquela pessoa que está ali no SUS como alguém que tem muito além da doença. A gente brinca assim, atividade de prevenção da dor é quando você ganha seu salário para pagar a conta de água, a conta de luz, para poder ter comida na geladeira, e tem outras atividades que a gente tem que fazer de ganho para a vida. Independente de, naquele momento, eu estar sofrendo a pressão, eu vou começar a escrever um livro, eu vou começar a fazer uma plantação, eu vou começar a fazer um curso de idioma, atividade você ganha. Então, me parece que ainda há essa mentalidade de que as pessoas com nível social e cultural mais baixos, elas ainda estão muito vinculadas a ter uma atenção médica e voltada simplesmente para esse fato de ter um diagnóstico da doença e a partir daí eu tomo remédio. Mas será que não é carência? Aí é onde entra a história né? Eu procuro o médico para ocupar meu tempo, me sentir protegido, e eu utilizo o pretexto da saúde para ganhar um pai. Não, sim, sem sombra de dúvida, tem essa questão, essa visão global. Mas eu digo, não despertou, não tocou o sino, como você vê hoje, que as classes mais privilegiadas, as pessoas hoje que têm mais mais acesso a recursos, a conhecimento, tecnologia, estão buscando saúde, estão conseguindo resultados fantásticos com relação a várias esferas da vida, desde se programa para correr a primeira maratona, se programa para chegar aos 60 anos melhor que aos 50, a ter uma energia, disposição, a ter uma libido sexual. Isso é fantástico, todo mundo deveria ter o direito. E a gente entra num ponto fundamental, a questão cultural, a questão educacional. A gente tinha até um certo ponto, quem tinha médico era um privilegiado, era um rei. Hoje a gente já tem médico disponível. Então eu acho que você chega numa questão aí, que a gente pode, inclusive, aproveitar aqui para mandar um abraço e reforçar nosso convite de vir para nosso podcast, o nosso secretário de saúde da Prefeitura de Salvador, Rodrigo Alves, nosso amigo querido de infância dos meninos no Marista, contemporâneo meu lá também, no Colégio Marista. E eu acho que você chega numa questão aí que, às vezes, nós, enquanto gestores públicos, a gente não dá muita importância, que são as campanhas educativas, né? De formação dos pacientes, né? De você tentar ensinar, como, por exemplo, veio lá atrás da discussão da pequena, média e alta complexidade. Se tiver com dor de cabeça, não vai ocupar o hospital, não. Então, eu acho que... Porque eu vou olhando muito o problema e a solução, viu? E é uma das coisas, viu, Rodrigo? É porque ele tem um apelido, mas o homem é autoridade, não dá pra gente estar chamando aqui pelo apelido, né?
E senão vai puxar a orelha da gente também, como o Pedrinho puxou, né, nosso irmão. Eu acho que a gente precisa também aproveitar aqui, eu vou inclusive mandar essa sua entrevista na íntegra para Rodrigo, porque eu acho que contribui muito com a gestão da área de saúde, seja ela onde for, a nível municipal, estadual ou federal, e onde eu puder, inclusive, sugerir isso, porque eu acho que é mais do que um retrato da saúde pública brasileira, é o entender o paciente brasileiro, né? Sim. Então, eu acho que uma campanha, já começando por uma campanha educativa com os médicos e com os pacientes, eu acho que poderia ser um dos primeiros passos. Vamos pensar nisso, Rodrigo? Venha-se embora pra gente conversar aqui, viu? Lélia, toma conta aí. Você é brilhante na área de comunicação, minha amiga querida. Beijo no seu coração. Pauta o homem pra vir pra cá, viu? Perfeito. Um abraço aí pro nosso secretário de saúde municipal, o chefe da pasta. Tenho visto aí a correria dele nas unidades, tentando já entender como é que funciona e fazer a máquina rodar. Ele que já vem da Secretaria de Gestão, então sabe fazer a coisa acontecer. Vem do IBAMA também. Gestor, né? Me colocar à disposição também da Secretaria de Saúde em qualquer movimento, qualquer campanha. E dele, né? Especial, seu amigo, nosso colega amigo, do Marista, irmão, né? Então, Celso, você falou uma coisa, eu gosto de você que você é prático. Você disse assim, você traz um ponto e tem solução para isso. Eu acho que o problema tem a ver muito mais com a questão educacional, nível de escolaridade e tudo, mas isso não pode nos impedir de estar tentando fazer o melhor. E eu quero aproveitar seu programa hoje para compartilhar 9 hábitos que podem fazer. Mas não pense que você vai sair daqui sem falar das canetinhas não, viu? Oi, vai ter que falar das canetinhas mágicas, bora. Então vamos lá, Os 9 hábitos. Então isso é um presente que você vai dar a gente? Vou deixar um presente para você aí que tá me escutando. Augusto, Ed, Sandrinha. Augusto é o diretor-geral da Band, que eu chamo de presidente da Band. Edmilson Vaz, o diretor comercial, Sandrinha, secretária executiva, e nosso querido também amigo, irmão Ziel Bueno, que já foi vereador, que já foi deputado estadual, e que eu faço a campanha para ele voltar. Inclusive aí, ó, já pega esse programa todo, se você voltar a ser deputado estadual, para transformar isso aí em proposições para o estado da Bahia, né? Vamos embora. Então vamos lá, vou soltar 9 hábitos que vão fazer primeiro que sua vida seja mais feliz e que você melhore a qualidade do seu dia a dia. Primeiro hábito, aí tocando com relação a esse, é o autoconhecimento. Sim. Você deve praticar o autoconhecimento, você deve entender quem sou eu, isso para qualquer ser humano. Quem sou eu, o que é que me estressa, o que é que não me estressa, qual é o alimento que mais me deixa cansado. Perfeito. É isso? Não só na saúde, mas para a vida. O que é que eu quero da minha vida? Eu tenho Dona Maria com 65 anos, ela chega no consultório usando 3 antihipertensivos, remédio diabetes, remédio disso, mas o que é que a senhora quer para a vida? O que é que está faltando ainda? O que é que ainda precisa? O que é que lhe motiva? Então, o autoconhecimento com relação a propósito, tem um propósito claro e intencional na sua vida para todo mundo que assiste, independente de saúde. Então, você precisa ter um propósito. Qual é o seu caminho da felicidade? O que é que você espera? O que é que está faltando? O que é que você gostaria de ter? É só saúde? É só tomar um remédio? Ou a medicação vai servir para que você tenha mais qualidade de vida, mais energia, disposição, melhora do sono? Então, o segundo é? O segundo hábito que eu proponho para vocês e pratiquem de forma diária é ser grato, a gratidão. Ok. Durma agradecendo tudo que você conquistou, tudo que você fez durante o dia. Faça um checklist das coisas boas que aconteceram. Hoje eu consegui trabalhar, hoje eu consegui ir ao supermercado, hoje eu consegui dar um conselho, hoje eu ajudei uma pessoa. Tem estudos científicos que mostram que pessoas que exercem a gratidão no seu dia a dia, elas têm melhores condições de saúde. Eu acredito, porque eu sou discípulo do filme O Segredo, pensamentos materializam coisas. Se você pensa positivo, atrai coisa positiva. Então, pensa negativo. Falando até, você sabe, eu sou muito grato por ser servidor público. Você já viu, você tem essa missão de servir ao público, que é uma missão nobre. E já é a terceira pessoa que eu escuto isso. A primeira meu pai, a segunda minha mãe, a terceira você. E além disso, eu ainda sou remunerado. Ó que privilégio, né? Ser servidor público, tá servindo a sociedade, que volta pra gente, eu não tenho dúvida toda o que a gente faz, e ainda é remunerado. E outra de ser médico. Medicina é uma profissão em que realmente é um presente que a gente tem para Ave Maria, eu acho assim um negócio de primeira ser médico. Mas com esse tesão, com essa vontade. Sim, com certeza. Mas preocupado com o horário, porque eu ainda quero a canetinha. Sim, vamos lá. Qual é o terceiro? Pensamento positivo. Pensamento positivo. Qual é o quarto? Vai pular assim, pensamento... É porque eu quero as canetinhas do pessoal, tá esperando a canetinha, viu?
Pensamento positivo. E o quarto? O quarto eu gosto muito, que é servir, no sentido de você ser tutor, ser mentor, compartilhar o conhecimento que você tem. Isso, para mim, é uma das missões mais nobres que existem. Hoje eu me sinto da obrigação. Eu quero lhe dar esse feedback, viu? Como seu irmão, como ser humano. Você faz isso. Pronto. Você não esconde a fórmula da Coca-Cola. Você divide ela. Eu quero cada vez mais estar compartilhando conhecimento. A gente não cria nada, então a gente está apoiado nas costas de grandes homens. O conhecimento ele tem vindo se acumulando, então não é meu, não é seu. O que a gente aprende hoje, a gente tem que compartilhar. E quando você compartilha, você também está recebendo. Você dá por um lado, mas o universo te traz de volta. Sim, Você desestressa. Você é um ser humano melhor. Você tem Vou apertar porque eu quero puxar mais informação a possibilidade sua. De um legado. Quinto hábito bom. Quinto hábito, perdão. O quinto hábito é assuma a responsabilidade, deixe o vitimismo, a culpabilidade, ou seja, você não é culpado por muita coisa que acontece na sua vida, mas você é responsável pelo que vai fazer com isso. Por exemplo, se você nasceu com a genética ruim, você tem dificuldade em ganhar peso ou em perder peso, você é mais lento, você é vagaroso, você não tem culpa realmente, mas você é responsável por adotar estratégias. Então deixe de vitimismo e vá resolver seu problema. Isso aí, perfeito. Sexto hábito. Tô anotando tudo aqui porque eu vou botar em prática, O sexto hábito, faça atividade física. Ninguém hoje tem dúvida com relação à prática de atividade física, com relação a benefícios imediatos, liberação dos famosos neurotransmissores, sensação de prazer. Doutor, e para quem tem preguiça? E para quem não consegue? Vou chegar lá. Você vai romper a barreira do tédio. Você vai começar a fazer, nem que você comece com uma caminhada de 5 minutos num dia, depois vai passar. O certo é ter um acompanhamento personalizado. Sim. Mas a atividade física hoje já, sem sombra de dúvida, benefícios para longevidade, diminuição de Alzheimer ou diminuição do progresso da doença mental. Então basta começar, não precisa o tempo. Hoje 1 minuto, ontem eu não fazia nada, amanhã Pronto. 2 minutos, eu não fazia nada, não é isso? Perfeito. Então, atividade física, outro ponto importante é estabelecer limites. E isso é o 7º hábito? Estamos em qual? Agora não perdi. No 6º, faça atividade física, o 7º hábito? Estabeleça limites. Estabeleça limites com relação a outras pessoas, com relação a outros seres que lhe cercam. Defina. Que está no auge aí. Defina seus valores e diga até onde eu vou, até onde. Não se preocupe em que algumas pessoas não vão gostar de você ou não vão estar de acordo 100% com aquilo que você fala. Show. Respeite, honre, ame, mas distante. E outro ponto, tenha limites com você mesmo. Diga Esse assim, é o oitavo? É o mesmo limite. Limites com os outros e limite com você. Não, eu vou lhe apertar o oitavo hábito. Limites com você no sentido de dizer, respeite seus limites. Eu preciso ter um tempo para fazer atividade física, eu preciso ter um tempo para meditar. Eu preciso ter um tempo para dormir, eu preciso ter um tempo para ser feliz, não é o que os outros vão determinar para mim, não é isso? Perfeito. O oitavo é o sono. Tenha qualidade de sono, não precisa nem me abranger muito. Faça higiene do sono. Um sono bom, um sono reparador faz com que você tenha uma vida mais plena, uma vida mais digna. Pessoas com sono ruim têm mais probabilidade de... Anotei, viu? E para fechar, porque a gente ainda tem 2 pontos aí para abordar, desconecte. Você que só vive conectado, a gente vive uma geração... Você fala em relação a smartphone, essas coisas? Tudo. A gente precisa desconectar. A gente está tendo acesso todos os momentos a mídias, a estímulos que fazem com que a gente tenha liberação de dopamina, sensação de prazer, motivação, mas isso sobe e cai, sobe e cai. Então, no momento que a gente não tem, a gente entra na barreira do tédio e a gente vai procurar outros vícios, é açúcar, é pornografia. Vou falar em vício em açúcar, eu não tomo café da manhã, não tomava. Eu tô tão viciado num shake proteico dele, de manhã, que aí eu utilizo, fico doido pra voltar pra casa, eu trago no carro, como agora, deu fome. Aí qual é o gosto que vem na minha boca? O shake proteico. Então eu tô, aqui positivamente, eu tô viciado nesse seu shake. Quem quiser, manda mensagem que a gente manda o shake proteico. Aliás, na postagem que eu vou fazer nas redes sociais, eu posso botar seu shake? Pode, com certeza, tá? Então desconecte, evite então estar sempre sendo estimulado por algumas ferramentas que deixam você... Então você está me dizendo não seja vaca vai com as outras. Bote o pé no freio e defina o que é que você quer estar conectado. Vou definir agora. Faça jejum de celular e de exposição a telas por pelo menos 2 horas por dia. Saiu do trabalho, esse trabalho externo,
vá pro campo, vá pra academia. Vá pra praia. Vá pra praia, vá pro supermercado. Você que trabalha em casa, saia de casa, faça um jantar, não pegue no celular. No primeiro momento você vai ter vontade, né? A barreira do tédio, né? Você tá ali, veio o tédio, o desconforto. Então, em 15 minutos ele vai passar. Tente ter um tempo de qualidade realmente com as pessoas que você gosta. Então, desconectar-se um pouco, estabelecer esses limites, vai fazer com que você consiga ter excelente Vou lhe resultado. roubar, então, só para sistematizar, 9 hábitos que o Dr. João tá sugerindo pra gente ter uma qualidade de vida melhor, ser feliz, ser grato, pensamento positivo, servir, compartilhando conhecimentos, deixar de ser vítima e ser proativo para resolver seus problemas e ficar tudo mil maravilhas, fazer atividade física, estabelecer limites para consigo próprio e para com o outro contigo, a qualidade do sono e desconectar-se, fazer o jejum de celular e outras telas que tem por aí, né? Vamos lá para as canetinhas? Vamos. E aí? Nos conte aí, essa febre que tem Mondiário, Tizé Partida, Ozempic. Nesse processo meu de formação, eu não poderia deixar de fazer uma reflexão profunda do que vem acontecendo. É revolucionário. É revolucionário no sentido de... A gente vai ter que lhe apertar para você acelerar. E vamos botar 2x, ó. Temos medicações realmente que entregam o que promete. Monjaro, Ozempic, o Wegovy realmente entregam o que promete. Se eu fosse definir o que é que proporciona de diferente no acompanhamento, é autocontrole. Pessoas que antes não conseguiam manter suas metas, seus objetivos e seus planos, hoje conseguem. Elas conseguem graças a essa possibilidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe cortar aqui e dar os últimos segundos, mas é para quem quiser mais detalhes com isso, @Dr. João Zalio, Zalio com 2 L's, Dr. JOAOZALLIO, e aí entra no direct dele e manda uma mensagem para marcar uma consulta, para bater um papo. Vá nos últimos segundos. Nos últimos segundos que a gente combinou de falar de definição de grandeza, o que é que eu espero? Falei de todo mundo. Grandeza, na minha vida familiar, eu quero muito mais tempo de qualidade para estar com as pessoas que eu amo. Minha família englobando pais, tios, irmãos, minha esposa, meus filhos. Na vida profissional, eu quero deixar um legado, eu quero continuar servindo as pessoas que mais precisam. Você olhe pro relógio. E na saúde, eu quero cada vez mais estar levando saúde para as pessoas e para mim também. Maravilha, então vamos fechar. Obrigado a você. Vamos fechar olhando para lá e soltando um beijo para todo mundo, ó. Beijos. Olá, meus amigos e minhas amigas, passando aqui para convidar vocês para assistir esse podcast bombado com o Dr. João Zalio. João deu uma aula pra gente sobre a saúde em nosso país, sobre a saúde de forma geral. Não perca, esperamos vocês lá.